Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é digno. Nós estamos no seminário da família, amém? E tudo foi preparado com muito amor, com muita oração, com jejum. Nós emitimos esse comando para que você jejuasse pela sua família essa semana. Não sei se você obedeceu. Não sei se você ainda ama a sua família a ponto de você fazer oração, jejum por ela. Não sei se você ama, porque quem ama a família ora por ela. Quem ama os filhos ora por ela. Quem ama a família faz propósito sempre pela família, porque as guerras da família não são poucas. E o Senhor deve ser o edificador da nossa casa. Posso ouvir amém? Não sei se você também, nessa sua vida tão cheia de afazeres, não sei se você preparou a sua carta profética da família. Ah, não tive tempo. Teve tempo sim. Você não priorizou a carta profética. E muitos perderam a fé de que Deus pode restaurar o seu lar. Por isso já nem oram mais, já não dedicam mais tempo de oração, já não profetizam mais sobre seus casamentos, sobre seus filhos, porque já ouviu a voz da mentira do diabo. Já ouviu a voz da mentira de Satanás que teu casamento não tem mais jeito? É possível que pessoas tenham chegado aqui nesse lugar brigados com alguém da família. É possível que você pode ter chego aqui hoje debaixo de um conflito, se continua ou não na família, se continua ou não nesse casamento, ou talvez esteja empurrando com a barriga, já não acredita que o Senhor pode mudar as realidades da tua casa. É por isso que o Senhor liberou esse seminário, o seminário da família. E esse seminário da família é como um detox espiritual para as famílias. Não tem aquele detox que você faz com couve, abacaxi, pepino e limão e toma para tirar as toxinas do teu corpo. Cada momento que o Senhor prepara para nós, célula, encontro, seminário, congresso, o Senhor está fazendo um detox espiritual na nossa vida. Posso ouvir amém? Porque o Senhor ama a família. A família é projeto divino. Você pode ter chegado aqui desacreditado da sua família, do seu casamento, dos seus pais, mas o Senhor continua trabalhando pelo modelo chamado família, pelo projeto chamado família. Então, aquilo que Deus investe, aquilo que Deus ama, nós devemos amar também. Posso ouvir amém? Ele deve ser o edificador da nossa casa. Então, antes de eu começar a ministrar, que eu já comecei a ministrar mesmo, dentro daquilo da proposta de hoje, eu quero que você se sente ao lado do seu esposo, tá? Se você não está sentado do lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, os que estão lá atrás, vamos lá, vamos sentir. Venha, sente mais para cá aqui. Venha com sua esposa, com seus filhos, com seus bacuri, com seus barrigudos. Né? Se é família, tem que estar junto, recebendo junto, sentado, recebendo a palavra, a instrução, né? Então, não é para estar separado. Eu não vou estar aí do lado do marido, porque eu estou ministrando, mas quem está com o marido aqui não é para estar no norte, outro no sul, outro no leste, outro no leste. Isso está denunciando muita coisa, né? Então, nós vamos aqui ser ministrados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vivendo o sonho de uma família feliz. Aí você pode dizer, tá doida? Como assim, família feliz? O que eu vou ministrar aqui não tem nada a ver com aquilo que você está pensando. Qual é o entendimento de família que você tem? Daqui a pouco nós vamos fazer o ato profético e nós vamos colocar a nossa carta profética da família, aquilo que você... Não é colocar apenas uns pontos, é escrever uma carta para Deus. Então não adianta você escrever mais nada agora, tá? Porque aí vai tirar a atenção da palavra. Aí você teve uma semana para você escrever. Então agora esqueça papel e caneta, não vai anotar nada. Porque você tem que priorizar aquilo que é dito pelos seus apóstolos. Você tem que dar crédito para aquilo que o Senhor está dizendo. O que Ele quer fazer é obediência. Deus quer obediência e não sacrifícios.
Então, nós vamos fazer esse ato profético da carta, hoje entregar tudo aquilo que nós falamos com Deus e escrevemos aqui nesse ato profético que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus vai operar milagres na nossa família. Posso ouvir amém? Não despreze aquilo que o céu está anunciando a teu respeito, a respeito da tua casa. Então, vivendo o sonho de uma família feliz, esse é o tema do nosso seminário Família. E Deus, Ele deseja, porque é sonho dele, é a vontade dele, é propósito dele, que as famílias sejam curadas, restauradas. E uma família restaurada, uma família curada, uma família feliz, só acontece isso, só é real na vida dessa família quando ela está edificada. Edificadas sobre a rocha e sendo o Senhor o construtor, aquele que edifica, aquele que abençoa, aquele que restaura, aquele que vai trabalhando nas nossas vidas como uma construção. E o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Diga comigo, pão de dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, o texto aqui do Salmo 127 começa falando verdadeiramente para cada um de nós: se o Senhor não for esse edificador da nossa casa, inútil vai ser você trabalhar e se doar tanto, se desgastar tanto, se o Senhor não for a base, não for a estrutura, não for o alicerce. Né? E a gente sabe muito bem que ali no livro de Eclesiastes fala que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E ele fala que não se quebra com facilidade porque é possível o cordão se quebrar, mas não por causa da 3ª dobra, que é Jesus. É possível que um casamento ele esteja bem em um determinado momento. É possível que hoje você chegou aqui muito bem com seu marido, com a sua esposa, mas amanhã pode entrar uma crise. Eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre crise, eu vou falar sobre conflito, eu vou falar sobre as demandas e vou falar sobre aquele que tem o poder de liberar vida sobre você, sabedoria, discernimento, autoridade para você vencer tudo isso. Então é disso que se trata tudo aquilo que o Senhor está falando dentro desse tema. Então, todos nós aqui queremos sim, com certeza, ter uma família abençoada. Mas é possível que hoje todos estejam muito bem, né? Tá aí agarradinho com a mão aí, né? Que nem de escola, não passa nada aí, né? Né, Douglas? Que eu tô vendo aí, tu segurando a mão da Flávia, mano. Tá mais seguro aí do que... Eu ia dizer um negócio aí meio nojento, mas não vou falar não. Vocês sabem, não sei o que, do que aquele negócio em parede, né? Então, não passa nada aí. Então é possível que a gente, mas aí eu não quero assustar vocês. Eu quero tratar sobre aquilo que a ministração diz, que é possível que nós sejamos um casal, uma família feliz, mas é possível que amanhã ou semana que vem aconteça algo para tentar desestruturar esse casamento, para tirar a alegria desse casamento, para roubar a paz desse casamento, dessa família. Então nós precisamos ficar muito, muito bem alertas. Alertas quando eu digo não deixar de orar, de cobrir o marido quando ele vai trabalhar, principalmente, né? Se vou citar novamente o casal, que hoje o Douglas agora trabalha como policial. Então, a mulher, ela tem que dar cobertura espiritual para um homem desse, que trabalha, né? O Jones, que já trabalhou também na polícia. Então, a gente sabe que isso aí são zonas de risco, zonas perigosas, locais perigosos. Então, que uma esposa, a mulher que se preocupa com o bem-estar do seu marido, homens que trabalham como vigilantes. Então, pessoas que trabalham em locais de risco, né? Homem, marido ou mulher ou filho, enfim,
e que precisam de uma cobertura. Um casamento precisa não só por causa da questão da profissão, mas precisa também, irmãos, é esse entendimento que nós temos que ter. Também ter uma cobertura sobre vários aspectos, que são para não entrar uma terceira pessoa no relacionamento. Então, quando eu falei sobre a terceira dobra, eu falei sobre isso, porque é possível que essa terceira dobra, alguma dessas dobras se quebrem. E não é Jesus que vai quebrar, porque Jesus é a terceira dobra que vai fortalecer essa união, esse casamento. Mas é possível que alguém que não tiver em vigilância, em temor, dentro desse contexto chamado família, não tiver bem espiritualmente, se o inimigo criar uma cilada, armar um laço, essa pessoa cair, o que vai acontecer? Essa casa que estava de pé, essa família que estava bem, ela pode desmoronar. Então nós precisamos ter cuidado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: tenha cuidado. Amém? Então a palavra hoje para nós é vivendo o sonho de um lar feliz. E eu preciso declarar essa palavra e contrariar as mentiras de Satanás que tem soprado aos teus ouvidos. Eu quero dizer que você tem uma família feliz, um lar feliz. Posso ouvir amém? O inimigo tem mentido para você, dizendo que esse lar não tem paz, que esse lar não tem alegria, que esse lar não tem vida de Deus. Mas eu quero contrariar pelo poder do nome de Jesus essas palavras mentirosas de Satanás e declarar que você tem um lar feliz. Que você tem uma família abençoada, que você tem um casamento abençoado. Por mais que você olhe para as circunstâncias que você esteja vivendo, esse homem não é perfeito, como você também não é. Essa mulher não é perfeita, assim como você não é. Esses filhos, esses pais não são. Mas é possível ainda, com tanta imperfeição, aquele que é perfeito se manifestar e transformar tudo aquilo que é imperfeito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Reaja, meu irmão. Reaja no nível da tua fé. Reaja no nível daquilo que tu acredita que Deus pode realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Diga para você mesmo, eu digo, eu tenho um lar feliz. Eu possuo uma família que está debaixo da graça do Senhor. Da graça do Senhor, nós estamos debaixo da graça do Senhor. Aqui como foi feito aqui esse ato profético, as famílias aqui representando todas as famílias aqui debaixo daquela tenda, daquela cobertura. Nós estamos debaixo dessa graça, posso ouvir amém? Então esse salmo ele fala, irmãos, sobre muitas coisas importantes. E fala aqui o verso 2 fala sobre: inútil vos será de levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então eu quero falar duas situações aqui dentro desse texto. Eu quero falar sobre esse homem, essa mulher, sobre essa família que trabalha o mês inteiro. Ele está falando, inútil vos será levantar de madrugada. E quando ele fala sobre isso, não fala apenas de você dormir e acordar. Fala de períodos, fala de dias, fala de trabalho pesado, de desgaste, de tudo aquilo que você faz durante o mês todo para ganhar muitas vezes um Bolsa Família, muitas vezes para receber um salário mínimo. E sabe, irmão, chegar no final do mês e aquele salário não dá. E aquele salário não ser suficiente para você manter a sua família. Ou situações acontecerem, você trabalhou o mês inteiro e de repente acontece alguma coisa e o teu dinheiro não cai na conta. Aquele dinheiro que você estava esperando não chegou. Então, se trata sobre isso, de tudo aquilo, de todo o esforço gerado. Olhe para o seu irmão, de todo o esforço gerado. Isso é o pão de dores, é todo o esforço gerado, é todo o trabalho que você realiza para no final ganhar pouco e não ser suficiente para sua casa, para sua família. É todo o esforço que você faz e muitas vezes na tua força, na força do teu braço. Muitas vezes a mulher está ali tentando mudar o marido, muitas vezes o marido está ali tentando mudar a mulher, muitas vezes os filhos estão tentando mudar a mente dos pais para eles serem liberais.
pais. Muitas vezes os pais estão querendo mudar a mente dos filhos e eles estão fazendo o caminho contrário. Mas sabe o que acontece, irmãos? Sabe por que no final o resultado é insatisfação? É porque nós estamos fazendo um trabalho, na força do nosso braço. Então o Senhor diz assim: ei, inútil vai ser você trabalhar, acordar cedo, levantar de madrugada, passar o dia trabalhando, gerando os teus esforços. Meu Deus, diga comigo, meu Deus. E no final você não alcançar o resultado que você gostaria para você ter êxito dentro da tua família. Então o Senhor te diz nessa noite: ei, todo esse teu trabalho vai ser inútil. Se eu não for o edificador da tua casa, se eu não for o edificador da tua aliança, se eu não for aquele que constrói, porque eu quero, diz o Senhor, ser o abençoador da tua geografia, do teu casamento, da tua família. Posso ouvir amém? Deus não quer que a sua família coma o pão de dores. Bata no peito e diz assim: Deus não quer que a minha família coma o pão de dores. E o pão de dores é trabalhar o mês inteiro e o salário não dá para pagar as despesas. Não é isso que o Senhor quer para a nossa casa, para a nossa família. O que o Senhor quer é nos abençoar. E Deus vai dar a bênção aos seus amados. Porque os seus amados vão deitar no travesseiro, confiando que o Senhor, enquanto ele está dormindo, o Senhor vai ordenar a bênção na sua casa. Nós iremos dormir, nós vamos chegar nesse nível de confiança, irmãos, de que nós vamos dormir na confiança do Senhor. E quando nós descansarmos, Ele vai estar confeccionando um milagre na minha direção. Só os calados não recebem, que vão receber milagre ainda esse mês. Quando tu menos esperar, o Senhor vai trazer um milagre na tua direção. Então durma, porque o Senhor está dizendo: eu abençoo os meus amados enquanto eles dormem. Então o Senhor é o abençoador da tua família. Sabe por que muitas vezes nós não reagimos a uma palavra como essa? É porque nós já estamos construídos de muita incredulidade. E de muita desesperança, pastora. Muita desesperança, pastor, porque a gente já esperou tanto e nada aconteceu. Isso já aconteceu com você? De você ter esperado tanto, ter orado. Muitos até pararam de orar, porque já oraram, esperaram e não aconteceu. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que nós não confiamos e descansamos no Senhor. Nós apenas estamos orando sem colocar nossa confiança nele, sem descansar verdadeiramente que ele fará no tempo certo e na hora certa. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, de que ele vai mudar a circunstância da nossa casa, irmãos, ele nos surpreende. Há uns dias atrás eu estava precisando de um milagre financeiro. E o Senhor moveu. O Senhor moveu. Eu precisava desse milagre financeiro para colocar em ordem algumas contas que eu tinha. E o Senhor moveu assim toda a situação dos valores da nossa herança, que envolve o patrimônio dos meus pais. E antes mesmo de chegar da data que eu estava prevista eu receber, eu não podia passar um dia e eu já tinha dito: Senhor, eu não aceito mais, está pagando juro, eu não aceito mais, eu não aceito. Eu comecei a colocar: Senhor, muda a realidade da minha casa, muda a realidade, muda toda essa realidade, Senhor, eu sou fiel a Ti. Olha, irmãos, eu conto isso como testemunho. Eu posso atrasar minhas contas, mas eu pago, tá? Eu posso atrasar, mas o dízimo é inegociável. Dízimo, primícia, para mim, é inegociável. Eu confio tanto que às vezes eu estou faltando um valor para me
que tá uma situação, e aí eu digo, Senhor, aí vem aquela mentira do diabo, tu vai desintegrar o valor do que tu precisa pagar. Mas eu digo, não, eu confio em ti. Não vou deixar de honrar o Senhor, Pai, por causa do que eu tenho outro compromisso para pagar, porque o Senhor é minha prioridade. Te honrar é minha prioridade. Porque se eu e você estamos em algum aperto financeiro, estamos com dívidas atrasadas, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a sua falta de sabedoria administrativa, com a minha falta de sabedoria. E quanto mais você for infiel, quanto mais você desacreditar na fidelidade e na bondade do Senhor para com a sua vida financeira e para com a sua família, você não vai ver os milagres do Senhor sendo desatados na tua direção. Porque todas as vezes que você é desafiado a honrar a Deus, a ser fiel a Deus, aparece uma situação, você é reprovado. Você é reprovado, você não está em linha. Você não está alinhado com o céu, você não está alinhado no padrão do céu. Então, muitas vezes nós não vemos o milagre se manifestar, irmãos, porque nós estamos desalinhados daquilo que nós temos que ser como igreja, como discípulos, como pessoas que deveriam já estar no outro nível de espiritualidade, no outro nível de bênçãos, mas continua, como diz o apóstolo Paulo, continua se comportando como menina. Sacerdotes que deveriam tomar responsabilidade para si da sua casa, de ser macho mesmo, macho alfa, de ser o macho mesmo da casa. Não estou dizendo de machismo, mas é bem diferente. Porque hoje em dia existe todo tipo de... Agora está enquadrado aí na Maria da Penha e você se cuide, viu, meu irmãozinho? Porque esse enquadrar aí na Maria da Penha não está só em bater em mulher, não. Mas ser abusivo com palavras, com atitudes, com questões financeiras, tudo envolve. Se você for lá ver o que envolve hoje, relacionamento abusivo. Aí a senhora está incentivando as mulheres a denunciar nós. Se tu é um narcisista, se tu é um abusador, tu precisa de tratamento, meu irmão. Porque mulher não é tapete. Mulher ser tratada como uma filha de Deus, como uma serva de Deus, como princesa do Senhor. Então hoje, se você aceita viver num relacionamento abusivo, minha irmã, é porque você já criou em você dependência emocional. Então está precisando, a igreja do Senhor, essa geração, precisa entrar no prumo de Deus. Ser homem. Mas ser homem que cuida, que protege, que respeita. E não que manda, vai ser do meu jeito, cavalo. Se tu não te cuidar, o Senhor vai te tirar da terra. Mas te apruma com o céu. Te apruma com aquilo que Deus tem para a tua vida, para o teu futuro. Para aquilo que Ele tem para ti, para nós. E nós, mulheres, precisamos tomar também vergonha na nossa cara. Saber o nosso lugar. Não faltar com respeito. Não ser insubmissa, porque apanha todo mundo aqui. Se a gente lesse o livro de Efésios, a gente vai saber que cada um lá tem que cumprir o seu papel. Os pais, os filhos, as esposas, os maridos, tudo alinhado com o padrão do céu. Mas a senhora está falando, eu estou falando que a Bíblia diz, meu irmão. Porque eu já passei por isso, eu já estive no lugar de extrema insubmissão. E o Senhor tratou fortemente comigo a esse respeito. Nós queremos viver um sonho de uma família feliz, irmãos. Mas nós temos que nos submeter ao tratamento do Senhor, Rafaela. Porque não é no meu modelo, não é no teu modelo, é no modelo do céu. Posso ouvir amém? Então, como que nós vamos desfrutar de milagres poderosos, maravilhosos, com uma conduta que é contrária aos princípios da palavra de Deus? Não tem como ser. Diga assim, eu preciso de tratamento para mudar
a minha conduta. Olhe, faça essa jornada. Faça essa jornada de autoconhecimento, de se conhecer, de entender aonde que você precisa de transformação. Quando você se permite se conhecer a área que você está debilitado, a tua mulher, os teus filhos ou os teus pais não vão precisar, o teu marido não vai precisar dizer para você. Porque você está se conhecendo e buscando em Deus o conhecimento e para Ele expor aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Porque não é bom, pastor. Não é bom, não é gostoso a pastora chegar com o senhor e dizer: Reginaldo, tu tem que mudar aqui. Homem não gosta disso. E mulher também não gosta. Ah, se tu mudasse aqui, seria ótimo, seria maravilhoso. Todo mundo aceitando. E vamos já entrar nesse ponto aí também, mais profundo. Aprenda esse código espiritual. Aquele que dorme na confiança do Senhor vai amanhecer com um milagre das mãos dele. Só a Cristiane que ouviu o amém da Cristiane. Aprenda esse código espiritual. Aquele que dorme na confiança dele vai amanhecer com o milagre das mãos dele. Coloque a tua confiança nele, Senhor. Eu sei que a cada dia, uma das coisas que eu coloquei aqui na minha carta, falei muito sobre mim. Porque é muito fácil eu olhar os defeitos do meu marido. Aliás, eu não coloquei nenhum, viu? Eu me concentrei em mim. Eu me concentrei na minha mudança, na minha transformação. Eu pedi a Deus pelo nosso casamento, pela nossa família. Mas o meu foco, Senhor, eu julgo, Senhor, eu vejo que tem muitas coisas que eu ainda não mudei, que eu preciso mudar. Que a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas eu ainda estou longe dessa mulher sábia. E eu preciso da tua ajuda. Eu coloco a minha vida acreditando que o Senhor vai fazer a obra em mim. Então, se eu confio, isso é um código espiritual. Se eu entrego a minha vida, a minha transformação nas mãos do Senhor, é dele que eu vou receber o meu milagre. Porque o maior milagre que eu possa receber não é o dinheiro chegar na minha conta como chegou alguns dias atrás. Pô, chegou lá. Exatamente o valor que eu estava precisando. Chegou lá. E o Senhor, só Ele tem esse poder, Marlon, de te surpreender. Zilneide, só o Senhor tem esse poder. Mas quando eu descanso, eu confio, eu entrego, eu aciono esse código de confiança, de entrega. É dele que eu vou receber o milagre. Ele vai fazer o milagre em mim. E esse milagre vai se expandir na minha casa. Todos verão a transformação que o Senhor está fazendo na minha vida. Mas para as mudanças acontecerem, nós precisamos entrar com Deus nesse negócio. E que negócio é esse? Ou a gente se posiciona nesta guerra espiritual, ou a nossa família se tornará um fracasso. Ou a gente se posiciona como homens e mulheres de Deus, ou a nossa casa se tornará um fracasso. E não é isso que o Senhor sonha para os seus filhos. Esse não é o decreto para quem conhece a Deus. A minha e a sua casa deve ser o melhor lugar para se viver. E não um lugar onde as pessoas estão dizendo: eu não aguento mais esse fardo. Eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais viver com esse marido, eu não aguento mais viver com essa mulher. É tão rabugento, é tão rabugenta, que ninguém mais quer conviver contigo.
Ninguém mais quer estar naquele ambiente. A misericórdia. Se a mulher não tiver a graça e a sabedoria, então, entenda que os conflitos são oportunidades para você crescer e se aproximar dos sonhos. Todos na casa têm um conflito interior, mas ao invés de nos destruir, é uma proposta para você crescer. Todos que estão em conflitos são solicitados a mudança, até os aparentemente imaturos, como os nossos filhos. O verso 4 diz que os nossos filhos, eles são o quê? Como flechas na mão do valente. Até aqueles que aparentemente são menos inexperientes, eles vão ser instrumentos de Deus para vencer o inimigo. Amém? Porque nós geramos filhos para o céu e não filhos para o inferno. Eu declaro isso sempre nas minhas orações. Eu não gerei filhos para o inferno, eu gerei filhos para o céu. Então os meus filhos são as flechas na minha mão para eu lançá-los para o céu, para a presença de Deus, para aquilo que Deus tem para a vida deles. Entenda, o inimigo, ele vai trabalhar sempre para destruir o teu casamento, a tua família. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus é muito maior na tua direção. Então, todas as vezes que a sua família estiver em um conflito, Deus vai lhe dar a habilidade e inteligência para vencer. E vocês sairão fortes em nome do Senhor Jesus. Amém? Todas as vezes que o inimigo se levantar, Deus vai te capacitar para vencer. No Salmo 144 diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. O Senhor sempre ministra esse texto na minha boca quando eu estou orando. Senhor, me capacita na oração, na intercessão, para que eu possa, através das minhas orações, frustrar os planos do inimigo, meu Deus. E eu oro assim: Senhor, eu não sei o que o inimigo está tramando. Eu não sei o que o inimigo está fazendo contra meus filhos, contra a minha família. Mas o Senhor já frustra logo os projetos dele. No laço que ele está armando para minha casa, ele caia. Os planos dele sejam destruídos. Então, isso é a palavra do Senhor, sendo uma verdade, uma realidade na minha boca. O Senhor adestra as minhas mãos e os meus dedos para a guerra. Eu tenho unção, eu tenho autoridade, eu tenho habilidade do Espírito Santo para vencer todo nível de guerra, todo nível de espiritualidade, todo nível de guerra espiritual. Então, acione o Espírito Santo para lhe ajudar a resolver as demandas. Tem demanda e não são poucas, mas o Espírito Santo vai te dar direção. O Espírito Santo vai te dar discernimento. O Espírito Santo vai te dar autoridade, vai te ensinar a orar pela tua vida, a orar pelas tuas demandas, a orar pela transformação da tua casa. Ei, queridos, quando o inimigo vier na tua porta, quando o inimigo vier te enfrentar, a palavra diz que nós teremos sabedoria, que nós seremos como um guerreiro para enfrentar o inimigo e nós não sairemos derrotados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entenda, a sua família é feliz sim. Sonhe com essa família feliz. Não é sobre a ausência de conflitos, de demandas e crises. Não, porque tudo isso será oportunidade para você crescer, para você amadurecer e para entender que precisa ainda ser tratado em algumas áreas da sua vida. Mas isso não quer dizer que você não pode ser uma família feliz, um casamento feliz, um lar feliz. Não, porque sua família é projeto de Deus. Fique de pé. A sua família é projeto de Deus. A sua família tem que estar alinhada ao sonho do Senhor. Não permita que os conflitos e os problemas se façam maiores do que o propósito de sermos felizes. Então, o meu propósito é ser feliz, amém? E como é que você ora dentro do seu quarto? Como você ora dentro da sua casa? Estenda a sua mão. Quando você estiver orando na sua casa. Aqui também. Tem gente que a gente diz assim, levanta a mão. Você nem imagina o poder que tem quando se vai levantar a mão. Se você entendesse o poder da oração de mãos levantadas, você só vivia de mão levantada orando. Quando você estiver orando, Senhor,
Fecha teus olhos assim dentro da tua casa, porque é assim que eu faço. Transforma toda a atmosfera pesada, toda a atmosfera de briga, de contenda. Vai transformando em ambiente de paz, de vida, de prosperidade. Tem briga lá na tua casa todo dia? Então, ora limpando. Não adianta pegar a vassoura e varrer que a briga não vai sair de lá, não. Não adianta pegar a vassoura e tacar na cabeça de ninguém, porque é pior ainda, porque não vai resolver. Mas se você orar, os céus vão se manifestar a teu favor. Os céus vão se manifestar e a presença do Senhor vai gerar transformação no teu ambiente. Essa geração precisa voltar a acreditar e a pagar o preço para ter uma família que Deus projetou. Nós cantamos o louvor que diz sobre o nome de Jesus, né? Sobre as famílias. Declare o santo nome de Jesus. Que você possa usar esse nome a teu favor como arma de guerra para vencer toda e qualquer luta e dificuldade. Vai acontecer momentos que você vai ficar aborrecido, chateado, com raiva, irado. Mas nada disso deve ser maior do que o propósito de ter o seu lar feliz. Ter o seu lar blindado pela presença do Senhor. Eu sei que é difícil caminhar 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos com a mesma pessoa. Mas como é possível chegar a mais de 30 anos de casamento? Como é possível chegar a mais de 40 anos de casamento e vendo os cabelos caírem, a barriga crescer, tudo cair? Diga glória a Deus. Se não for pela boa mão do Senhor, se não for pelo princípio, se não for pelo temor a Deus. Porque é muito fácil amar uma jovem de 19 anos, não é? Mas é fácil amar agora uma de 40, mais de 40, mais de 50 como eu, que estou já, meu Deus, caminhando para os 60, a fila do idoso. Os cabelos já estão brancos, a pálpebra já caiu, sem contar o resto que nós não vamos detalhar por causa das transmissões e das crianças. E aí as pessoas estão recorrendo para os procedimentos das clínicas para esticar para cá, para fazer aumentar os beiços, tirar os buchos nas lipos e fazer tanta coisa aí para mudar. Irmã, eu estou vendo que o negócio está ficando mais feio, em vez de ficar mais bonito, né? Nada contra quem faz, porém, para mim, não é um sonho, não é um desejo, não é sonho de consumo. Eu tenho me concentrado, eu sei que algumas coisas eu preciso cuidar da minha saúde, que é fundamental para cuidar da saúde. E isso não pode ser desprezado. Mas eu procuro me concentrar muito com a minha saúde emocional e psicológica. Essa é a minha prioridade. Minha saúde espiritual, minha saúde emocional. Porque isso reflete muito, sabe, irmãos, quando a gente não cuida da nossa saúde emocional e espiritual, isso reflete muito os nossos comportamentos e reflete muito nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente cuida tanto da aparência e a nossa fala, a gente não cuida. A nossa forma de tratar o nosso cônjuge, a gente não trata. A gente trata o estético, mas não trata o comportamento, não trata o volume da voz. Isso tudo tem que ser trabalhado, alinhado com o céu, porque se os céus não estão manifestando o milagre, é porque
os comportamentos estão denunciando um caráter deformado que não está alinhado com o céu. E nós, como famílias, precisamos desse tratamento, desse ajuste. Vai ter momentos que você vai se chatear pelas situações que você não concorda dentro da sua casa. Mas o propósito deve estar acima de tudo isso. Todos na casa devem devolver um caráter que se alinha ao Senhor, a palavra e a palavra. Essa família, ela só vai ter êxito. Então, de maneira nenhuma, nós não podemos negociar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Negociar os princípios da palavra de Deus. E com isso, precisamos manter a fé, a esperança, a confiança em Deus e buscar a direção e orientação. E cabe a você decidir se você vai parar de lutar pela sua família ou se você quer avançar. Tudo está no poder da nossa decisão. Você pode decidir parar, entregar os pontos, ou você pode hoje decidir, dentro desse seminário, avançar como casal, avançar como família e desfrutar dos milagres extraordinários que Deus tem para a sua casa. Deus tem milagre pronto para a sua família. E crendo nisso, e fazendo uma oração escrita, foi o que o Senhor me deu semana passada, quando eu estava orando. O Senhor disse: eu quero a carta profética da família. Isso revela, sabe o quê? O Senhor tem me ministrado muito. Sabe o que revela? O quanto a sua família é ou não importante. Porque é algo tão simples, muitos não conseguem fazer. Muitos não conseguiram fazer o jejum da semana pela sua família. Isso mostra o quanto as famílias estão debaixo de ataque e vão continuar debaixo de ataque se não houver um posicionamento. Se não houver um posicionamento, a sua família vai fracassar. Mas está tudo bem. Mas você não sabe quando o dia mau vai chegar e você não se preparou para esse dia. A família tem que estar blindada para quando o dia mau chegar, eu lutar e permanecer inabalável. E Deus está dando direção, está dando livramento, está estendendo a oportunidade. Mas muitos estão fazendo de conta que não é comigo. Eu não estou podendo agora, eu estou ocupado demais fazendo outras coisas. Se a sua família não é prioridade, nada mais tem valor, porque inútil vai ser você acordar de madrugada, levantar, dormir tarde, trabalhar o mês inteiro, se a sua família não estiver edificada no Senhor. Se o Senhor não for o construtor da tua casa, tudo vai desabar. O Senhor diz: inútil, vai ser em vão fazer todo esse esforço, se o Senhor não for aquele que guarda a tua vida, a tua casa. Eu quero pedir o cesto aqui para a gente colocar aqui. E você vai trazer a sua carta profética, crendo que aquilo que você colocou aqui a respeito da tua família, o Senhor vai fazer o milagre. Eu estarei levando esses pedidos, eu não vou abrir. E eu estarei... Pode colocar lá em cima da caixa, fica mais fácil e as famílias vão... Você vai vir com a sua família, com a sua carta. Nós vamos fazer um momento de intercessão pelas famílias. Vamos orar por você. Eu quero pedir aqui o óleo. Orar pela sua família. Eu quero que os sacerdotes venham ao altar, junto com a sua família. Pode ficar. Você veio com a sua família, pode vir. Venha. Eu quero que vocês unjam a mão de vocês. Se você está só, pode ungir sua mão. Coloque sua carta, vá colocando com fé. E nós vamos fazer uma oração nesse momento. E declarar com esse louvor. Você, sacerdote que está com a sua família, eu quero que você unja a sua mão e você ore pela sua esposa, pelos seus filhos que estão aqui. Se você está só como casal. Se é a mãe de família que está aqui, você vai orar também pela sua filha, pela sua família. Se unjam nesse momento. Os intercessores vão ficar aqui.
Todas as famílias podem vir, mesmo os que não trouxeram a carta. Nós queremos orar por vocês nesse momento. Eu falei aqui sobre crises, conflitos e sobre demandas que acontecem em toda casa, em toda família. Levanta aqui o cesto para mim. E você vai colocar, nós vamos orar, você vai estender sua mão na direção do altar. Na direção dessas cartas proféticas. Eu sei que muitos desses pedidos que hoje estão aqui, o Senhor vai responder ainda esse ano. Eu creio. Eu quero que você ore pela sua vida. Primeiro, estenda a sua mão na direção dessa carta, daquilo que você escreveu. Coloque agora essa oração. Faça essa oração nesse momento. Meu Deus. Nós colocamos diante de Ti, meu Deus, essas cartas proféticas da família. Aquilo que foi escrito, que foi dedicado um tempo para escrever sobre o sonho de viver uma família feliz. Sobre tudo aquilo, meu Deus, que nós desejamos como família. Nós colocamos diante de Ti todos esses conflitos, essas demandas, essas crises. Meu Deus, que hoje a Tua palavra, meu Deus, venha trazer cura sobre nós. Trazer transformação sobre as nossas vidas. Mudança na nossa geografia. Meu Deus, eu oro por cada família aqui representada. Entregamos esse ato profético no altar. Meu Deus, restaura, cura, transforma, manifesta o Teu poder nesses ambientes de guerra, de conflitos, de batalhas, de lutas, de guerras espirituais. Meu Deus, nós intercedemos pela família. Nós intercedemos, Senhor, pelos filhos que estão debaixo de guerra, de ataque. Manifesta o Teu poder nessa hora, Senhor. Nós entregamos essa família sobre os Teus cuidados. Manifesta o Teu poder nessa hora. Declare, 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 declare o nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer dias. Oh Espírito Santo, nós precisamos de Ti para vencer essas guerras, essas demandas espirituais. Meu Deus, manifesta o Teu poder nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Restaura, Senhor, essas famílias, Pai. Meu Deus, nós somos sim uma família feliz, Senhor. Nós não acreditamos nas mentiras de Satanás, meu Deus. Nós só acreditamos na Tua palavra, naquilo que o Senhor declara dos céus sobre nós, meu Deus. Trazer a Sua luz sobre Sua família. Clama o santo nome, Jesus. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza sobre a tua família. Profetiza. Profetiza. Sobre sua família. Clama o santo nome, Jesus. Declare, declare. Declare. Teu nome é cura. O Senhor traga, meu Deus, cura, restauração, libertação, transformação, meu Pai. Avivamento nas famílias. Avivamento nas famílias. Avivamento nas famílias. Dissipa as trevas, vencer Dissipa as trevas, Senhor. dias.
Dissipa. Teu nome é cura. Dissipa as trevas, Senhor. Teu nome Dissipa é as trevas. cura. É poderoso. Dissipa as trevas. Teu nome é vida. Ore com autoridade. Ore com autoridade. Reivindique. Reivindique. Reivindique as promessas do Senhor para a tua vida. Incendiar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Muitos aqui não têm nem força para orar, Senhor, pela sua casa. Porque espíritos geracionais entraram nessa família. Espíritos de frieza, de contenda, entraram nessa família. De doença, conflitos, crises, demandas, cansaço, estresse. Meu Deus. Depressão, ansiedade, tristeza. Meu Deus, que o Senhor repreenda agora. Que o Senhor repreenda agora. Eu tomo autoridade no nome de Jesus. E todos esses demônios que entraram na sua casa e trouxeram perturbação na tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu dou uma ordem. Sai dessa casa agora. Sai dessa família agora. Sai desse casamento agora. Sai da mente dos nossos filhos, Satanás. Sai da mente do nosso. Sai da mente dessa esposa. Sai da mente desse marido. Sai da mente dessa mãe. Sai da mente desse pai. Espíritos de doença que se instalaram na coluna, no útero, nos órgãos. Sai. Sai, doença do inferno. Sai agora em nome de Jesus. Doenças emocionais, amargura, tristeza, decepção, traição. Que o Senhor te cure agora. Que o Senhor te liberte agora. Quero pedir aos pastores que unjam agora cada família. Pastora Karen, pastor Reginaldo, apóstolo. Nós vamos orar pela sua vida. Você vai receber o milagre agora na tua casa, na tua vida. Você vai ser renovado. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para te ajudar a vencer essa guerra. Ele vai te ajudar a vencer essa guerra agora. Com as mãos impostas sobre a cabeça de vocês, receba autoridade, o fogo do Espírito Santo, a renovação espiritual. Aviva as famílias, Senhor. Aviva as famílias, Senhor. Aviva as famílias, Senhor. Aviva, 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 Senhor, aviva. Que saia essa morte, que saia essa frieza, que saia essa tristeza, que saiam essas doenças, que saiam agora. A glória do Senhor, a glória do Senhor envolve a tua casa. A glória do Senhor envolve a tua família. Recebe. Xaralaba, carabadaba, xarabacalaba, xarabalabacaya, xaralabacarabadaba, cheia do Espírito Santo. Choralabacataralaba, sacerdote, seja cheio do Espírito Santo. Xaralabacarabadaba, xarabalabalaia, cantaralaba, renova. Choralabacantaralaba, renova essa família sacerdotal, Senhor. Choralabai. Para o ministério que eles têm. Restitui, Senhor. Sejam cheios. Recebe, Douglas. Recebe, Flávia.